Hello guys, Teacher Murilo aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Rocky Balboa. Então, vem comigo. Esta cena que nós vamos analisar aqui hoje é basicamente uma das maiores lições de vida dos cinemas. É a cena na qual o personagem principal, Rocky Balboa, ele conversa com seu filho, ensinando a ele basicamente como que ele deve lidar com a vida, falando com ele de maneira rígida, mostrando que o mundo não é um grande arco-íris, mostrando para ele algumas verdades que são duras de engolir, né? E para nós entendermos melhor, nós vamos assistir essa cena completamente com legendas em português. Vamos lá. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Agora, vamos assistir essa cena completamente com legendas em inglês. Bora lá. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother.
Agora, vamos compreender cada detalhe dessa cena, palavra por palavra, não só os significados, mas também as pronúncias conectadas. Bora lá. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. Bom, gente, primeira coisa para nós entendermos aqui é o seguinte. Quando ele fala aqui, ó, you ain't gonna, vamos lá, vamos escrever essa frase aqui embaixo, certo? You ain't gonna. Como vocês podem perceber, esse termo, ele é completamente informal. É muito comum você ver esse tipo de palavra num contexto de conversação onde tem muitas gírias. Essa palavra ain't, ela está substituindo isso aqui, ó. Aren't. Então, quando eu falo you ain't, é a mesma coisa se eu estivesse falando you aren't. Então, vamos lá. Se eu falasse you aren't gonna, aí você me pergunta o que é gonna? Bom, é uma abreviação também do quê? Disso aqui, ó. Toda vez que você vê essa palavra, gonna, ela é uma abreviação disso aqui, ó. Going to. Então, quando você vê isso aqui, ó, you ain't gonna, é basicamente isso aqui, ó. You aren't going to. Gente, esse tipo de frase envolvendo verbo to be mais o going to indica o quê? Futuro. Então, ele está dizendo o seguinte, você não vai. You ain't gonna. Você não vai o que exatamente? Believe. Acreditar. É o tipo de frase que você não pode de forma alguma traduzir ao pé da letra. Porque se você traduzir ao pé da letra, vai ficar algo como você não está indo acreditar. Não é isso, né, que o personagem está querendo dizer. É simplesmente uma frase no futuro. You ain't gonna believe. Você não vai acreditar. Acreditar no quê? Nisso. Então, you ain't gonna believe this. Você não vai acreditar nisso. E então nós temos essa palavra aqui, ó. But, que significa mas. Ok. E então ele diz, you used to. Significa você costumava. Gente, esse aqui é um tipo de estrutura também diferenciada, tá? Não tem nada a ver com usar, usado. Não. Então, you used to. Você costumava. Fazer o quê? Fit. Esse fit tem a ver com caber. Se você perceber na cena, ele até faz um sinal, né? Com a mão, né? You used to fit right here. O que ele tá querendo dizer aqui, gente? Você costumava caber bem aqui. Então, quando o personagem fala right here, é bem aqui. Mostrando o exemplo, né? Ó, you used to fit right here. Você costumava caber bem aqui. Basicamente, a tradução dessa frase completa é: você não vai acreditar nisso, mas você costumava caber bem aqui. Vamos então compreender a pronúncia dessa frase. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui, gente? Primeiramente, eu coloco a frase em inglês. Aqui no meio eu coloco a transcrição fonética dessa frase para quem gosta de estudar através das transcrições fonéticas. E aqui embaixo eu coloco uma transcrição aportuguesada dessa frase citada pelo personagem. A intenção dessa frase aqui embaixo é tentar chegar o mais próximo de como essas palavras são pronunciadas. Então vamos lá, gente, ó. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. Bom, alguns detalhes importantes para nós analisarmos aqui, ó. You ain't gonna believe this. Toda vez que você vê isso aqui, ó, this, o TH, não é possível representar em português qual que é o som dessa palavra. Então aqui na língua portuguesa eu escrevi com TH mesmo. Por quê? Porque, gente, no português não tem nenhuma letra que possa representar o som do TH, que é um fonema que só existe lá. Então eu não posso falar que é um som de V, não posso falar que é um som de F, não posso falar que é um som de T. Então, o som do TH é aquele som diferenciado, né? This, this. E aí depois ele diz o seguinte. But used to fit right here. Aqui claramente, gente, eu fiz uma junção, certo? Quando ele fala but you used to fit, juntou tudo. But used to fit right here. But used to fit right here. Então, you acabou se juntando com used. Então, ficou assim, ó. But used to fit right here.
but used to fit right here. Então, a frase completa, you ain't gonna believe this, but used to fit right here. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody I ever knew. Gente, a primeira frase aqui para nós analisarmos detalhe por detalhe é essa aqui, ó. I'd hold you up. Primeiramente, vamos entender o phrasal verb. Hold é o verbo segurar, certo? Só que ele tá junto com up. É o phrasal verb segurar em cima. Quer dizer o quê? Que ele tá falando pro filho que segurava ele aqui em cima, né? Hold you up. Beleza, segurar você pra cima. Deu pra entender, né? Só que aqui no começo da frase, a estrutura que ele usou foi do I'd, que é uma contração de I would. Só que nessa frase tem um sentido diferente para esse I would. Não é eu levantaria você. Não, não tem nada a ver com eu levantaria. Nesse caso aqui, gente, é uma situação bem excepcional, que significa eu levantava você. Então aqui é um passado. Literalmente, eu levantava você. Esse I would, nessa frase, está levando um sentido do quê? De algo que ele fazia, algo que ele realizava. Então, eu segurava você, I'd hold you up. E aí depois ele diz o seguinte, ó. And say to your mother. E dizia para sua mãe. Então, vamos escrever isso aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe. E aí, abrindo aspas, vem a frase que ele dizia para a mãe do garoto. Que era mais ou menos assim, ó. This kid's gonna be. Vamos lá, o que significa isso, gente? Basicamente, this significa este, esta, ok? Kid, criança. Esse kids que você tá vendo aqui é basicamente uma contração de verbo to be, tá? This kid is gonna be. Falando rápido, ficou this kid's gonna be. Beleza, não muda nada. Ele tá dizendo este garoto. E aí temos mais uma vez, mais um exemplo de futuro usando o verbo to be mais o going to. Abreviado para gonna, certo? Igual eu falei na frase anterior. Então, this kid's gonna be, eu tô dizendo basicamente o seguinte. Esta criança será. Vai ser. O que é interessante é porque essa frase no futuro, usando o verbo to be mais o going to, indica um futuro certo. Quer dizer, ele tinha tanta certeza naquilo que ele estava falando, que ele falou o seguinte, essa criança será, ou vai ser. E aí ele diz o seguinte, the best kid in the world. Então, significa o que, gente? A melhor criança do mundo. Então, essa criança será a melhor criança do mundo. Então, ele repete mais uma vez a mesma frase. This kid's gonna be. Esta criança será. E então, ele diz o seguinte. Somebody, que significa alguém. Better significa melhor. É o termo comparativo do good, né? Good significa bom. Better, melhor. Então, somebody better, alguém melhor. E aí nós temos esse termo aqui, ó, diferenciado. Than. É o termo que nós utilizamos como do que. Quando você está comparando duas coisas, né? Então, ele está comparando o seguinte, ó. Essa criança vai ser ou será alguém melhor do que. Ou alguém melhor que, simplesmente. E aí ele diz o seguinte, anybody. Nessa frase, nós podemos traduzir para qualquer um. E aí esse I ever knew é como se fosse que eu já conheci. Então, tecnicamente, nós podemos traduzir essa frase completa para eu segurava você e dizia para sua mãe. Esta criança será a melhor criança do mundo.
Esta criança será alguém melhor que qualquer um que eu já conheci. Vamos então para a pronúncia. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody I ever knew. Preste atenção em certas omissões de sons de algumas palavras. Por exemplo, quando você fala and, você não precisa ter que expressar esse D no final. Você pode falar I'd hold you up and say to your mother. And say to your mother. Então você não precisa falar and say. Você pode falar and say to your mother. Uma outra observação interessante aqui, ó. Quando ele fala essa palavra aqui, não é new necessariamente. Ele fala new. Então, somebody better than anybody I ever knew. Então vamos lá. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody I ever knew. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Bom, gente, primeira coisa para nós entendermos aqui, ó. And you grew up está se referindo o quê? E você cresceu. Então, este phrasal verb aqui, ó, grew up, é o passado de grow up, que é o phrasal verb crescer. Nesse caso, então, e você cresceu no passado. E você cresceu bom and wonderful. E maravilhoso. Então ele diz, it was great. Ao pé da letra significa foi ótimo. Isso foi ótimo. Isso foi muito bom. Então foi bom. Just watching. Foi ótimo só assistir aquilo que ele já havia premeditado sobre seu filho, né? E então ele diz, every day was like a privilege. Bom, gente, primeira coisa pra gente entender aqui, ó. Every day, você pode traduzir para todo dia, certo? Nessa frase aqui, você até pode adaptar para cada dia. Por quê? Depende muito do contexto, olha só. Every day was like a privilege. Ele está dizendo o seguinte, cada dia foi como um privilégio. Nós até podemos adaptar essa frase final para todo dia era como um privilégio. Então vamos entender aqui o que ele quis dizer nessa frase completa. E você cresceu bom e maravilhoso. Foi ótimo só assistir. Todo dia era como um privilégio. Vamos então para a pronúncia. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Vamos lá, gente. Quando ele diz aqui, ó, then the time come for you, é basicamente o seguinte, ó. E então o tempo chega para você. Tecnicamente, ao pé da letra é isso, né? Então, o tempo chega para você. Then the time come for you. Nós podemos adaptar essa frase para e então chegou a hora de você fazer o quê? To be, ser. E aí nós temos esse conjunto de palavras aqui que se você traduzir não faz muito sentido. Your own man significa seu próprio
homem. É como se fosse simplesmente, então, chegou a hora de você se tornar um homem. E então ele diz, and take on the world. Gente, isso aqui nós podemos traduzir para e conquistar o mundo. E então ele diz, and you did. E você fez. É como se fosse, e você conquistou. Então, basicamente, o que ele está querendo passar nessa frase, gente? E então chegou a hora de você se tornar um homem e conquistar o mundo. E você conquistou. Vamos entender melhor aqui, então, a pronúncia. Then the time come for you to be your own man and take on the world. And you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world. And you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. Bom, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, ó. But somewhere, mas em algum lugar, ao pé da letra, mas em algum lugar, along the line. Aqui é como se eu estivesse dizendo, mas em algum lugar, ao longo da linha. Tá, não faz muito sentido. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, mas em algum ponto deste percurso, e ele fala o seguinte sobre ele, né? You changed, no passado, né? Você mudou. E então ele diz, you stopped being you. Basicamente, você parou, certo? You stopped being, ser você. Então, você parou de ser você. Claramente, nós vamos adaptar isso para você deixou de ser você. Então, tecnicamente, essa frase completa, mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Quanto à pronúncia, but somewhere along the line, you changed. You stopped being you. Percebam que a pronúncia disso aqui não é com necessariamente ED no final. Pela transcrição fonética, você percebe que o som é com T. Stopped. Portanto, se você quer falar eu parei, I stopped. Tem um sonzinho de T no final, tá? Então, but somewhere along the line, you changed. You stopped being you. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Gente, a primeira coisa para a gente analisar nessa frase é que ela está construída no presente. You let people, você deixa as pessoas. Então vamos colocar aqui, você deixa as pessoas. Stick, apontar. A finger, um dedo. Ao pé da letra, apontar um dedo. A gente até pode adaptar para apontar o dedo. In your face significa na sua cara, na sua face. In your face. And tell you, e dizer para você, ou e te dizer, you're no good. Gente, primeiramente precisamos entender a forma correta de se dizer isso aqui, ó. You're no good não é tão comum de ser dito, porque a forma correta de se utilizar essa frase é you're not good. Ou você pode até fazer uma outra contração aqui, que seria essa daqui, ó. You aren't good. Mas é claro, como eu falei, nós estamos aqui falando dentro de um contexto de uma conversa onde existem gírias, onde existe um linguajar mais do cotidiano. Então, quando ele fala you're no good, basicamente é você não é bom. Claro que na língua portuguesa a gente tem que colocar um que antes de iniciar essa frase, né? Para ficar melhor. Então, e te dizer que você não é bom. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa frase aqui no começo, ela está no plural. Então, você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara
e te dizerem que você não é bom. Então, basicamente, eu passei tudo pro plural, né? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Vamos para a pronúncia. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Quando ele fala aqui, ó, and when things got hard, basicamente significa e quando as coisas ficaram difíceis. Uma coisa interessante é que ele não fala quando as coisas ficam difíceis no presente, ele fala quando as coisas ficaram. Por quê? Ele tá usando got, ele não tá usando get. Se ele tivesse dizendo and when things get hard, aí sim seria e quando as coisas ficam difíceis. Lembrando que hard significa rígido, duro, pesado, né? Então, ele não usa get, portanto a frase não está no presente, ele está dizendo no passado. E quando as coisas ficaram difíceis, né? Ficaram mais rígidas, ficaram mais pesadas, você começou, you started, então, você começou a fazer o quê? Looking for. Para quem não sabe, look for é o phrasal verb que significa procurar. Então, você começou a procurar something, significa alguma coisa. Então, você começou a procurar alguma coisa. To blame é o verbo culpar. Então, alguma coisa para culpar. E depois ele finalizou. Like a big shadow. Esse like não tem nada a ver com gostar, muito menos com curtir. Ele é simplesmente o como. Igual a gente usou aqui algumas frases anteriores. Então, como a big shadow. Uma grande sombra. Então, tecnicamente, essa frase inteira ele está querendo dizer o seguinte. E quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar alguma coisa para culpar como uma grande sombra. Vamos para a pronúncia. And when things got hard, you started... Olha só como que eu escrevi aqui, ó. You started... Ele não fala started. Não, ele fala como? Started. Started looking for something to blame. Like a big shadow. And when things got hard, you started looking for something to blame. Like a big shadow. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Quando ele começa dizendo aqui, ó, let me tell you something, significa deixa eu te dizer uma coisa, certo? Claro que, gente, something, como eu falei aqui na frase anterior, significa alguma coisa. A gente aqui até faz uma adaptação para uma coisa, para ficar melhor, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. You already know. Que você já sabe. Mais uma vez eu tive que acrescentar um que para fazer sentido a frase, né? Então deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe. Uma coisa interessante aqui é que o tell, ele também pode ser usado como o verbo contar. Deixa eu te contar uma coisa que você já sabe. Poderia ser. E então ele cita isso aqui, ó. The world, o mundo. Mais uma vez esse termo se referindo ao verbo to be, só que aqui não é um aren't, tá? Aqui ele é um isn't. Então, o mundo não é. Então, se eu fosse substituir por alguma palavra gramaticalmente correta de se usar, seria um isn't. Então, the world isn't. Então, quando ele fala the world ain't, significa o mundo não é. E então ele diz isso aqui, ó. All sunshine and rainbows. Bom, primeiramente, sunshine significa brilho de sol. Rainbows significa arco-íris, tá? Então, o mundo não é tudo brilho de sol e arco-íris. Basicamente, o mundo não é tudo
brilho de sol e arco-íris. É basicamente isso que ele está dizendo. Nessa frase final é como se ele estivesse dizendo que o mundo não é um grande arco-íris, que o mundo não é um mar de rosas. Eu até acho melhor a versão que eles utilizam na versão em português desse filme. Dá uma olhada. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. Então, basicamente, essa frase completa, deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é tudo brilho de sol e arco-íris. Vamos para a pronúncia. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Bom, gente, basicamente ele está dizendo o seguinte: It's a very mean and nasty place. Primeiramente, vamos entender aqui que place significa lugar, e ele está citando dois adjetivos aqui, ó. Nasty significa desagradável e mean significa malvado, cruel. E very, muito. Então, é um lugar muito cruel e desagradável. Vamos traduzir aqui então. É um lugar muito cruel e desagradável. E depois ele diz and, significa e. I don't care, uma frase no presente, na forma negativa, que significa eu não ligo. Então, eu não ligo. E então ele diz how tough you are. Podemos traduzir para o quão duro você é. Nesse caso, seja, para ficar melhor, né? Então, a frase toda até aqui é um lugar muito cruel e desagradável. E eu não ligo o quão duro você seja. E então, nós temos isso aqui, ó. It will beat you. Ao pé da letra significa vai bater em você. Esse it se refere ao mundo, certo? It will beat you. Vai bater em você. Só que não é simplesmente só bater. É bater até deixar de joelhos. Então, to your knees. Aos seus joelhos. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar muito esquisito. Tipo assim, isso vai bater em você para os seus joelhos. Não faz muito sentido. Então, podemos adaptar para vai te deixar de joelhos. O importante aqui é você entender o seguinte. O sentido que o personagem quer passar. Do mundo bater nele a ponto de colocar ele de joelhos. E depois ele diz o seguinte. And keep you there. Keep significa o verbo manter, continuar. Então é como se fosse assim, ó. E manter você lá. There é como se fosse lá. Então, e te deixar lá. Ou te manter lá. Lá onde? De joelhos. E então temos permanently. Significa permanentemente. Então, vai te deixar de joelhos e te manter lá permanentemente. If you let it. Se você deixar. Então, gente, tecnicamente essa frase completa significa o quê? É um lugar muito cruel e desagradável e eu não ligo quão duro você seja. Vai te deixar de joelhos e te manter lá permanentemente, se você deixar. Até podemos adaptar esse permanentemente para sempre. E te manter lá para sempre, se você deixar. Daria o mesmo sentido. Vamos então para a pronúncia. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. So, it's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it.
It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. You, me, or nobody's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you're hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Então, quando ele começa dizendo you, me, or nobody, significa o quê? Você, eu ou ninguém is gonna hit as hard as life. Basicamente significa vai bater as tão hard, duro, as, quanto. Então é interessante, quando nós temos o as e no meio um adjetivo, significa o quê? Tão quanto. Então nesse caso, as hard as, tão duro quanto a vida. Então a frase que a gente tem até aqui é o quê? Você, eu ou ninguém vai bater tão duro quanto a vida. E então ele diz, but it ain't, é como se fosse but it isn't, certo? A mesma coisa, como eu falei aqui há alguns instantes, então, mas não é. É simplesmente isso, mas não é. Então esse início significa mas não é, but it ain't. E então, about significa sobre, mas não é sobre how hard, o quão duro. E no final aqui desse trecho diz you're hit, abreviado de you are hit, significa você é atingido. Então, mas não é sobre o quão duro você é atingido. Só que você percebe que se a gente traduzir isso também ao pé da letra, vai ficar meio esquisito. Mas não é sobre o quão duro você é atingido. Vamos fazer algumas adaptações aqui, ó. Esse não é sobre, vamos adaptar para mas não se trata. Mas não se trata o quê? Do quanto você apanha. E então ele diz, it's about. Mais uma vez podemos traduzir para se trata, né? Ao pé da letra significa é sobre. Então se trata do quê? E aí nós temos mais uma vez esse termo aqui, ó, how hard, o quão duro, né? You can get hit, ao pé da letra significa você consegue ser atingido. Então se trata do quão duro você consegue apanhar. And keep moving forward. E continuar seguindo em frente. Vamos entender aqui uma coisa. Quando ele fala nessa segunda frase aqui, ó, it's about, é sobre, né? Se trata do quão duro você aguenta, você consegue apanhar. And keep moving forward. E continuar seguindo em frente. É esse o sentido que ele quer passar. How much you can take. Então, how much significa quanto. Então, o quanto você can take, o quanto você pode receber, quanto você pode apanhar mesmo, né? O take aqui está se referindo ao receber no sentido de soco. Quanto você consegue aguentar. E mais uma vez, and keep moving forward. E continuar seguindo em frente. Então vamos lá, nós podemos adaptar esse trecho completo para você, eu ou ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata do quanto você apanha, se trata do quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente, o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Agora dá uma olhada. Como que foi traduzido na versão em português? Como que foi adaptado essa frase completa? Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Então você percebe que as adaptações ajudam a melhorar, a polir a tradução para ficar no sentido melhor para nós aqui que falamos a língua portuguesa. Vamos então para a pronúncia. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you're hit. It's about how hard you can get hit
and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Prestem atenção nessa conexão aqui, ó. But it ain't. Eu escrevi assim, ó. But it ain't. But it ain't. You, me, or nobody's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you're hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. That's how winning is done. Quando a gente fala em inglês, that's how. Lembrando que aqui tem um is aqui no meio. That is how. Ao pé da letra é isso é como. Não faz muito sentido, né? A gente adapta isso para é assim que. Winning, vencer. Ou podemos adaptar aqui para a vitória. Por quê? Porque aqui no final ele diz o seguinte, ó. Is done. É feita. Então ficaria assim, ó. É assim que a vitória é feita. Podemos adaptar isso para uma outra frase? Podemos. Poderemos até adaptar para é assim que se consegue vencer. É assim que se consegue vencer. Enfim, passou o mesmo sentido, né? É assim que se consegue vencer. É assim que a vitória é feita. É assim que é vencer na vida. Enfim, vamos lá então para a pronúncia. That's how winning is done. 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 Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. Bom, quando ele diz aqui, ó, now if you know, significa agora se você sabe what you're worth. É como se fosse assim, ó, agora se você sabe o seu valor. Quando a gente fala you're worth, né, abreviado de you are worth, é como se eu estivesse dizendo que você vale. Então, é a mesma coisa que eu estivesse falando aqui, agora se você sabe o seu valor, now if you know what you're worth, se você sabe o que você vale, se você sabe qual é o seu valor, eu até poderia adaptar para agora se você sabe o que você merece. E aí eu posso citar aqui embaixo o seguinte, ó, then, então, go out, saia, and get, e alcance, e consiga, what you're worth, podemos adaptar para as mesmas palavras da frase acima, já que é igual, né? Então, o que você merece. Então, tecnicamente, podemos adaptar essa frase completa para agora, se você sabe o que você merece, o seu valor, né? Então, saia e consiga o que você merece. Basicamente, é isso que ele está querendo dizer. Vamos, então, para a pronúncia. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Quando ele fala aqui, ó, but you gotta be, é como se fosse, mas você tem que ser, ao pé da letra, né? Você tem que ser, ou no sentido de estar também. Por que no sentido de estar? Porque esse termo aqui, ó, willing, significa disposto. Então, mas você tem que estar disposto to take the hits. Então, é para receber os socos, né? Então, podemos adaptar para
para apanhar, né? Você tem que estar disposto para apanhar, né? É como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó. Mas tem que ter disposição para apanhar. And not pointing fingers. E não apontar dedos. É como se fosse assim, ó. E nada de apontar dedos, tá? Com essa intensidade mesmo. Saying significa dizendo. You ain't, como nós vimos aqui, você não está ou você não é. Então, nesse caso aqui, você não está, né? Então, dizendo que você não está onde, where, você quer estar because of him, por causa dele, or her, ou por causa dela, or anybody, ou de quem seja. Gente, olha só que interessante como é que ficou. Mas você tem que ter disposição para apanhar e nada de apontar dedos dizendo que você não está onde você quer estar por causa dele ou dela ou de quem seja. Vamos então para a pronúncia. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Pouquinho mais devagar. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Bom, quando ele fala aqui, ó, cowards, covardes, do that, ao pé da letra fazem isso, and that ain't you, ao pé da letra, e isso não é você. Então esse ain't é como se fosse isn't. That isn't you. Isso não é você. Então, gente, vamos lá. Covardes fazem isso e isso não é você. É como se eu estivesse dizendo, e você não é covarde. Então, covardes fazem isso e você não é covarde. E ele conclui a frase dizendo, you're better than that. Então, you're, né, uma contração de you are, você é, better, melhor do que isso. Então, você é melhor que isso. Tecnicamente é isso que quer dizer essa frase inteira. Covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor que isso. Vamos então para a pronúncia. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that! I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. I'm always gonna love you, no matter what. No matter what happens. Quando ele fala aqui, ó, I'm always gonna love you. Aqui no começo é uma frase indicando futuro por causa do verbo to be mais o going to, mas também tem o advérbio de frequência always, sempre. Então, eu sempre vou amar você. É isso que significa o começo. Ou eu sempre vou te amar. Quando ele fala no matter what, ao pé da letra significa não importa o que. E depois ele fala não importa o que aconteça. Para não ficar aqui vazio, né? Não importa o que, né? Podemos traduzir para não importa a circunstância, vírgula. No matter, não importa what happens, não importa o que aconteça. Então, tecnicamente, traduzimos essa frase para eu sempre vou amar você, não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Vamos para a pronúncia. I'm always gonna love you, no matter what
no matter what happens. I'm always gonna love you, no matter what happens. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. You're my son, you're my blood, you're the best thing in my life. Quando ele fala you're my son, você é meu filho. And you're my blood. E você é meu sangue. Vírgula. You're the best thing. Você é a melhor coisa. In my life, na minha vida. Basicamente, você é meu filho e você é meu sangue. Você é a melhor coisa na minha vida. Vamos para a pronúncia. You're my son and you're my blood. You're the best thing in my life. You're my son and you're my blood. You're the best thing in my life. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, ó. Mas até você começar a acreditar, ao pé da letra é isso. Mas até você começar a acreditar in yourself, em você mesmo, you ain't gonna. Ó, percebam que ain't é o mesmo que aren't, certo? You aren't gonna. Então, verbo to be com going to, indicando futuro mais uma vez. Então, you ain't gonna é como se fosse assim, ó. Você não have, indicando futuro, né? Você não terá a life, uma vida. Então ele poderia falar isso de maneira formal usando aren't. You aren't gonna have a life. Você não terá uma vida. Mas ele falou com ain't, né? You ain't gonna have a life. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Mas até você começar a acreditar em você mesmo, você não terá uma vida. Como que nós podemos adaptar isso pra gente aqui, ó? É como se fosse assim, ó. Mas enquanto você não acreditar em você mesmo, acreditar, vamos colocar aqui, em si mesmo, você não terá uma vida. Ou você não vai ter uma vida, que é a mesma coisa, né? Mas enquanto você não acreditar em si mesmo, você não vai ter uma vida. Vamos para a pronúncia. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Don't forget to visit your mother. O que ele está dizendo? Don't forget. Simplesmente é, não se esqueça. Não se esqueça do quê? To visit your mother. De visitar sua mãe. Basicamente, não se esqueça de visitar sua mãe. Quanto à pronúncia, don't forget to visit your mother. 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 Agora, enfim, o momento mais importante dessa aula, nós vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão de
todas essas frases que nós estudamos aqui. Não se esqueça, talvez seja necessário você reassistir diversas vezes essa aula completa até você se familiarizar com todos os verbos, com todas as expressões que nós vimos aqui. Portanto, reassista essa aula quantas vezes forem necessárias. Então é isso aí, gente. Vamos assistir 100% sem legendas. Bora lá! You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. Was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar qual cena de filme inspiradora como essa que você gostaria que nós analisássemos aqui no canal. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, esse Instagram que você está vendo aqui embaixo. Lá eu estou postando conteúdo todos os dias. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada,
e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!